Boa tarde, doutores. Tudo beleza com vocês? Doutor. Sim, com o senhor. Tudo na paz. Doutores, hoje a gente já entra na parte de urgências e emergências hipertensivas, tá? Vamos começar a falar de algumas situações que geram risco eminente para o paciente e situações que não geram. E mais pra frente lá, depois dessas patologias aí, a gente vai ver a classe de hipertensão propriamente dita, tá? Os valores, os valores pressóricos, padrões, dar uma comentada no tratamento também, para não ficar tão vago, a gente falar só da clínica e não comentar o tratamento, beleza? Então a gente começa hoje falando da urgência e emergência hipertensiva. O que é o que? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida correspondente à insuficiência cardíaca que a gente viu lá? Tudo Não, tranquilo, né? doutor. Beleza. Pessoal, a aula hoje é bem rapidinha, tá? É bem jogo rápido, é pra gente pegar mais o conceito mesmo de urgência e emergência hipertensiva e ver o que se enquadra no que. Tá bom? Quando eu falo dessa urgência ou emergência hipertensiva, eu tô falando de uma ascensão aguda e intensa dos valores pressóricos do paciente, né? Então acaba sendo uma elevação aguda e brusca, repentina, da pressão arterial do meu paciente, tá bom? O que difere a emergência hipertensiva da urgência hipertensiva? É que na emergência hipertensiva eu tenho aquele tipo de paciente onde eu tenho que me preocupar de uma forma maior porque ele pode ter lesões de órgão-alvo, tá? Pode haver órgãos afetados aqui devido a essa ascensão brusca da pressão arterial do meu paciente. Tranquilo? O paciente pode vir a piorar esse quadro, pode vir a apresentar uma nova sintomatologia, tá bom? Ou sinais secundários a esse problema, beleza? Então, a gente começa citando a emergência e a urgência hipertensiva, as diferindo de conceito. Então, emergência hipertensiva são episódios de ascensão da pressão arterial onde eu posso ter lesão aguda de órgão-alvo. Então ela é mais perigosa. Já a urgência, eu tenho essa ascensão do valor pressórico do meu paciente, mas esse paciente ainda não tem um risco eminente de vida. Tranquilo? Ele não tem um risco eminente de óbito. Mas nada impede de que uma urgência hipertensiva, no meio do procedimento ali, no meio do atendimento a esse paciente, ou lá na casa dele mesmo, essa urgência hipertensiva saia do controle e se converta em uma emergência hipertensiva. Beleza? Então, quando eu falo de emergência hipertensiva, eu estou falando de uma situação onde o paciente apresenta lesão aguda de órgão-alvo. Como assim? Começa a sofrer o cérebro, o próprio coração fica suscetível
né? O paciente fica suscetível a episódios de infarto agudo do miocárdio, enfim, os rins do paciente, tá? Aquele sistema lá, aquele mesmo mecanismo, sistema renina-angiotensina-aldosterona, o rim começa a ser hipoperfundido, de acordo com esse valor pressórico, e o sistema tenta compensar isso daí, tá? Lesões de retina, tá bom? O paciente pode apresentar lesões de retina e na paciente gestante ela pode evoluir para o quadro de eclâmpsia, tá bom? Ela pode evoluir para um quadro de eclâmpsia. O quadro de eclâmpsia já é uma situação em que a gente tem que ter um cuidado a mais, que é perigoso. A gente pode perder tanto a paciente, tá? E a gente pode perder tanto o bebê, ou os dois. Beleza? Vamos lá. O que seria essa eclâmpsia? Para a gente ter um termo mais bem definido. Ou essa hipertensão na gestação. A eclâmpsia é quando esse valor pressórico sobe de uma forma exacerbada, e o paciente começa a ter afetação renal, tá bom? Essa é a eclâmpsia. Afetação renal, o paciente começa a convulsionar, tá bom? A pré-eclâmpsia, ela é definida, a pré-eclâmpsia, pela presença inédita de um quadro hipertensivo, onde você começa a ter afetação de rim, de cérebro e de fígado. Geralmente essa situação tende a ocorrer ali por volta após as 20 semanas, as primeiras 20 semanas de gestação. Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Tô falando para vocês Não, doutor. basicão, só pra gente não ficar boiando nesse termo, tá? Vamos lá. Essas síndromes hipertensivas, elas comprometem aproximadamente, falando aí de 100% das gestações, em torno aí de 6 até 10, 12% das gestações. Então, a gente tem uma afetação até, diga-se de passagem, alta, tá? Vamos lá. O que eu posso ter durante uma emergência hipertensiva? Afetações cerebrais, como acidente vascular encefálico, tranquilo? Tanto de caráter hemorrágico pela ruptura de um aneurisma ou porque um trombo se descolou lá de baixo numa crise hipertensiva daquela e esse trombo veio e ocluiu algum vaso ali. Beleza? Posso ter fenômenos como dissecção de aorta. A gente vai ter aula específica de dissecção de aorta, tá? Todas essas enfermidades que eu vou citar aqui, a gente vai falar delas especificamente depois. Dissecção de aorta, uma espécie de aneurisma, né? Ocorre um aneurisma, rompe a túnica íntima da artéria e começa uma circulação paralela por dentro das próprias túnicas do vaso. É um processo dinâmico, então essa aorta começa a rasgar aqui por cima, né? Falando um termo mais simples. E esse rasgo da parede interna começa a descender, se eu não controlo a pressão arterial do meu paciente. Beleza? E também afetações diretas na própria bomba, no próprio coração, como o infarto agudo do miocárdio.
Tranquilo? Vamos lá. Geralmente eu tenho associado a esse paciente aqui, aquele paciente que já tem uma hipertensão arterial lá em grau 3 e grau 4, tá? Que são ali os últimos graus de hipertensão, que é aquele paciente que geralmente não controla a hipertensão arterial, ele não tem uma boa adesão ao tratamento, beleza? O paciente foi no médico, o médico passou o tratamento bonitinho para ele, tá? É aquele clássico que eu falei para vocês semana passada na outra. O paciente tem a medicação, tem todinha a receita e fala assim: não, eu só tomo isso daqui quando eu sinto dor de cabeça. Quando a pressão sobe demais, dói a cabeça do paciente, o paciente começa a reclamar de cefaleia, aí ele toma a medicação, ele toma um antihipertensivo, tá? Então é mais suscetível ocorrer nesses pacientes. Tem risco eminente de óbito, tá? Tem risco eminente de morte. Então é uma situação que a gente tem que controlar de uma forma mais agressiva, de uma forma mais rápida, para esse paciente não ter um prognóstico pior. E nesse paciente a gente usa antihipertensivo lá no pronto-socorro, o antihipertensivo endovenoso. Como é que vai funcionar? Eu preciso reduzir a pressão desse paciente lá no PS de 20 a 25%. Agora aqui, tem livros que falam na primeira hora, beleza? Tem livros que falam nas primeiras 3 horas. As últimas atualizações falam nas primeiras 3 horas. Então, se você colocar na primeira ou nas primeiras 3 horas, tá certo, beleza? De duas uma, ou eu vou reduzir pelo menos 25% da pressão desse paciente na primeira hora, nas primeiras 3 horas, ou eu tenho que arrastar essa pressão pelo menos para 160%, 16 por 10, para tirar esse paciente do risco. Tranquilo? Quais medicações eu uso? Posso usar nitroprusiato, beleza? Doutor, o que é isso, nitroprusiato? Nitroprusiato é um vasodilatador, né? É um vasodilatador. Eu vou fazer uma diluição, tá bom? Geralmente eu faço... Ele vem 50 microgramas por 2 ml. Eu vou fazer ele diluído em 2 ml de soro glicosado a 5%. Para ele fazer uma diluição de 200 microgramas por ml, tá bom? Esquenta aqui isso não, isso aqui é clínica médica. Vamos lá. Então, nitroprusiato, vou fazer a vasodilatação. Esse paciente vai estar com uma vasoconstrição terrível, né? Posso usar nitroglicerina para o meu paciente também. Atua ali como vasodilatador. Beleza? Cuidado com a nitroglicerina, que tem pacientes que eu não posso utilizar. Existem alguns tipos de infarto. Lá na aula de infarto a gente vai ver. Tem um tipo de infarto lá que não é aconselhável utilizar nitroglicerina. Beleza? Vou fazer o beta bloqueador. Tranquilo? Lembra lá o beta bloqueador? Para eu tentar segurar a frequência cardíaca do meu paciente um pouquinho. Pois é. Eu vou fazer ali... Posso fazer o metoprolol, tá? Posso fazer o esmolol. Aqui é tudo injetável, é tudo endovenoso. Beleza? Não é via oral ainda. Tudo endovenoso. E aí eu vou fazer... O negócio chama profilaxia sintomática nesse meu paciente. Profilaxia e controle sintomático, tá bom? A gente coloca a profilaxia / sintomático. O que é isso? É analgésico, se o paciente estiver com dor, você está com cefaleia, vamos passar um analgésico, vamos passar um dipironinha, tá bom?
Às vezes o paciente tem febre associada a esse quadro. Vamos baixar a febre. O paciente está com enjoo. Vamos passar um antiemético, metoclopramida, uma bromoprida, tá? E como esse paciente está recebendo essa descarga de medicação, está recebendo beta-bloqueador, está recebendo vasodilatador, dipirona para a dor dele. Gente, dependendo da dor, aí eu subo o analgésico, tá? Eu vou trocar de analgésico para um analgésico mais potente um pouquinho. Isso é de acordo com a necessidade. Já que esse paciente está recebendo essa bomba de medicação, eu vou passar também um protetor gástrico para ele. Vou passar um omeprazol ou um pantoprazol. Tá? Faço essa proteção gástrica para não agredir tanto o estômago do meu paciente, a mucosa gástrica. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? De boa? Por enquanto não, doutor. É tranquilo, né? Então, emergência, o paciente tem risco de morrer. Urgência, não. A urgência hipertensiva, a pressão do paciente sobe acima dos 120 milímetros de mercúrio ali, né? Mas não tem lesão aguda de órgão-alvo. Não tem lesão de cérebro, não tem lesão de coração, não tem lesão de rim. Beleza? Mas foi o que eu falei para vocês. Pode evoluir se não controlado para uma emergência. Esse paciente aqui, eu não preciso reduzir a pressão dele de uma forma tão rápida, porque não tem risco iminente de óbito, né? Então é um paciente que eu vou reduzir a pressão arterial dele aproximadamente ali, mesma coisa, para os 160 por 100, para os 12 por 10. E aí eu tenho um tempo, aí ou eu posso também usar o padrão de 20 a 25% na redução da PA. Aqui eu tenho um tempo maior, eu tenho de 24 até 48 horas para conter, para baixar essa pressão. Não preciso daquela pancada de medicação de uma vez. Esse paciente não tem risco iminente de óbito. Tranquilo? Aqui para esse paciente eu vou passar aquele antihipertensivo via oral. Tranquilo? Que eu posso passar um captopril, que é um antihipertensivo de rápida ação, tá? Vou passar ali 50 mg de captopril de 8 em 8 horas para abaixar a pressão desse paciente um pouco. Posso passar clonidina, doutor? Onde eu trabalho tem hidralazina. Pode passar hidralazina. Tranquilo? Mesma coisa, vai passar um comprimidinho de 50 mg de hidralazina de 8 em 8 horas. Ou, dependendo, se estiver muito alto, estiver imaginando os 18, 19, você pode passar de 6 em 6 horas. Vai depender da resistência à medicação. Tá bom? Posso passar o beta-bloqueador? Pois não. Pode indicar losartana? A losartana, ela não é de rápida ação, né? A losartana, ela vai atuar lá na recepção da aldosterona, lá embaixo, né? Mas no final do ciclo. Entendi. Beleza? Que eu preciso de um antihipertensivo mais rápido. Losartana, valsartana, você vai passar para aquele paciente que vai fazer aquele uso contínuo em casa. Você pode indicar para o seu paciente. Quando você for dar alta para ele, você pode passar o tratamento antihipertensivo para ele, pode agregar losartana. Beleza? Aqui eu preciso abaixar um pouco mais rápido. Outra coisa. Vou fazer o mesmo tratamento profilático e sintomatológico. Se tem dor, vou passar para esse paciente o analgésico. Vou passar o antitérmico se tiver febre. Tá bom? Tá com enjoo, vou passar o antiemético, metoclopramida, bromoprida.
Doutor, passo também protetor gástrico pro meu paciente? Pode passar, tá bom? Passo protetor gástrico, passo omeprazol, passo pantoprazol. Beleza? Doutor, tem lanzoprazol, pode passar lanzoprazol também. Ok? E aí nós temos a famosa pseudocrise hipertensiva. É o paciente que ele é hipertenso, ele faz o tratamento para hipertensão e ele chega no seu pronto-socorro com uma queixa vaga. Como assim uma queixa vaga? Aquele dia ele acordou com dor de cabeça e ele encanou que a pressão tá alta. Tranquilo? Ele vai chegar no teu PS lá. A pressão pode estar elevada um pouquinho, mas o que preocupou ele foi a dor de cabeça. Foi a cefaleia. Ok? Não é uma emergência nem uma urgência hipertensiva, tá? Chega toda hora para você esse tipo de paciente. O paciente na triagem vai, a pressão dele tá, se brincar, melhor que a tua. E nós temos também... que eu não tô... para esse paciente, o que eu faço com esse paciente? O cara da pseudocrise hipertensiva. Vamos lá. Vou virar para esse paciente e falar assim, ó, você tá com frescura, pode ir embora. Não vou. Eu vou tratar esse paciente. Ele buscou ajuda ali. Eu vou tratar ele. Bom, nunca despreza ninguém. Para esse paciente, como que vai ser? Passar um ansiolítico para ele. Primeira coisa. Tá bom? Vou passar um ansiolítico para ele. Vou passar um clonazepamzinho. Vou passar um diazepam. Tá? Às vezes o paciente chegou porque teve uma discussão em casa. O cara brigou com a mulher, brigou com o marido, brigou com os filhos. Beleza? E deu uma subidinha na pressão, mas atacou a crise de enxaqueca. Tá? Então esse paciente eu vou fazer esse ansiolítico. Vou dar uma controladinha na pressão dele, tá? Vou fazer o... Se a pressão subir um pouquinho, posso fazer o captoprilzinho via oral. Tranquilo? Pessoal, é via oral, não sublingual, tá? Sublingual, o efeito dele, o rebote é muito rápido, abaixa demais, tá? E a mesma coisa, se tá com dor, vamos passar um analgésico, o febre, o antipirético para ele. Se tá com vômito, vamos fazer a antiemese desse paciente. Vocês vão ver também bastante é a famosa síndrome do jaleco branco. O que acontece? O paciente não é hipertenso, não é, mas parece ser hipertenso. Por quê? Porque a hora que ele entra dentro do hospital, a pressão sobe. A hora que ele senta lá na salinha da triagem, a hora que o enfermeiro vem, coloca o esfigmomanômetro nele, dá um perereco no paciente, a pressão dele, ó, sobe. Ele não é hipertenso. Tranquilo? Esse paciente da síndrome do jaleco branco é a mesma coisa. Você vai dar aquele cuidado para ele, ok? Você vai fazer um ansiolítico para ele, vai reduzir essa pressão dele ali. E aí, lá na aula de hipertensão a gente vai ver. Eu vou solicitar para esse paciente um MRPA, para ele aferir a pressão dele em casa, todo dia por uns 5 dias, 6 dias, em determinados horários, e ele anotar para mim certinho, bonitinho, e trazer. Aí eu vou saber se esse cara é hipertenso mesmo lá na casa dele ou não. Mas na maioria das vezes essa síndrome do jaleco branco. O paciente entra lá na triagem, entra dentro do hospital, pressão sobe. Tranquilo? Beleza, pessoal? Ficou alguma dúvida de hoje? Não, doutor. Por enquanto, não. Sossegado, né? Doutor, Pois não. Sossegado, doutor. quando que eu vou solicitar um eletrocardiograma? O eletrocardiograma eu vou solicitar para esse paciente na própria admissão do hospital ali, na própria emergência.
A triagem chegou para você e falou assim, ó, doutor, tem um paciente ali, a pressão tá 20 e tantos por tantos. Um exemplo. Doutor, o paciente está com a pressão arterial de 20 e poucos por tanto. Vai depender da queixa do seu paciente. Na aula de infarto a gente vai ver. Tá? Vai depender dos sintomas que o paciente vai vir te referindo. Como assim? O cara chegou lá só porque tá com dor de cabeça. Aquela dor de cabeça clássica de pressão alta. Dor na testa, que espreme assim. Tá bom? Você faz a medicação, abaixou, controlou. Tranquilo. O que eu falo? Cara, não passa vontade de fazer eletro. Você bateu o olho, você fala assim: esse paciente pode estar infartando. E está mascarando o sintoma. Faz. Ou esse paciente às vezes tem uma valvopatia. Faz o eletrocardiograma. Agora, tem a sintomatologia clássica que você vai ter que fazer o eletro, que é a clássica dor no peito, né? O paciente chega com aquela angina absurda, né? Aquela pré-cordialgia. Eu tenho uma dor no peito e irradia para as costas, né? Ou aquela dor no epigastro, um pouquinho para baixo da apêndice tifoide. Uma dor no epigastro, assim, aquela dor ruim, dói atrás da nuca, irradia para o braço. Tá? Aí é aquela dor clássica do paciente que está ali em alguma síndrome coronariana aguda. Aí isso já é um critério eminente para eu fazer um eletrocardiograma no meu paciente. Agora, se é o paciente só da crise hipertensiva, é o que eu falei, não passa vontade. Tá na dúvida, faz um eletrocardiograma. Roda o eletrocardiograma. Doutor, Sim. o que acontece se, caso dê um erro no pronto-socorro e abaixar a pressão do paciente de uma vez? Abaixar demais? Isso. Aí você corre Sem ser... Uhum. Sem ser até as 3 horas. Porque tem que ser degradualmente, né? Aos poucos. Aí você pode correr um volume no paciente. Corre um volume no paciente, um volume hipertônico, pra ver se a pressão dá uma subidinha. Tá? Tá bom. Aí a história é outra. Aí é aquele griteiro. Baixou demais. E agora? Beleza? Beleza, doutor. Mas é legal quando dá uns pererecos assim, a galera fica esperta. Acaba até o sono. Acaba o som, né? Acaba até o sono. Dá sal pra ele. Hã? Dá sal pra ele. É hora que abaixa, cara. Baixou demais e você luta com as armas que você tem, né? Tem colega que vai lá, cata uma colherzinha de café de sal e põe embaixo da língua do paciente, né? E sobe. Rapidão. Ai, ai. É complicado, gente. Pessoal, da minha parte hoje é só. Tranquilo, não se esqueçam de preencher o formulário de assistência. Beleza, professor. Qualquer coisa, estamos aí à disposição. Gato. Obrigada, doutor. Valeu, pessoal. Até Obrigadão. mais. Bom restante de semana Até pra mais, vocês aí. doutor. Valeu. O senhor também.